Dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional da Música. E para celebrarmos essa data, alguns de nossos alunos prepararam algumas músicas e com um pouquinho de história de seus compositores. As 3 primeiras músicas que serão interpretadas são da composição de Ludwig van Beethoven. Em seguida temos a composição de John Newton, Amazing Grace, que significa maravilhosa graça.
Ludwig van Beethoven nasceu na Alemanha, descendente de avô e pai músico. Começou suas primeiras lições de música aos 5 anos de idade, sendo seu professor o próprio pai. Aos 7 anos de idade, já se apresentou pela primeira vez ao público como pianista. Entre 12 e 15 anos, escreveu suas primeiras composições. Desenvolveu talento excepcional, cerca de 200 obras como sonatas, sinfonias, entre outras, conhecidas e admiradas em todo o mundo. É o compositor da melodia do hino 254. Beethoven acreditava que a música servia para expressar ideias e sentimentos, e não apenas para o lazer. Nas últimas décadas de sua vida, devido a uma doença degenerativa, ficou totalmente surdo. Seus últimos anos se viram amargurados pela saúde precária e dificuldades financeiras, morrendo aos 57 anos de idade, quando contraiu uma pneumonia que pôs fim aos seus dias. Amazing Grace, que significa maravilhosa graça. Esse hino acredita ser o mais conhecido de todos os tempos. Seu compositor, John Newton, nasceu em Londres em 24 de julho de 1725, filho de um capitão de navio mercante e de uma mãe religiosa que lhe ensinava a Bíblia, poemas e hinos. Porém, faleceu quando John tinha somente 6 anos de idade. Aos 11 anos, John começou a viajar com seu pai pelos mares, tornando também-se mais rebelde, zombando da Bíblia e da fé cristã. Passando por várias situações, começou a trabalhar como traficante de escravos. Mas em uma de suas viagens, enfrentou uma terrível tempestade e temeu não ser perdoado de seus pecados, praticado contra os escravos e também pela sua zombaria contra a fé cristã. Então, depois de muitos anos, John Newton orou a Deus e acabou se convertendo, oferecendo sua vida a Cristo. Como cristão, se tornou defensor do fim da escravidão na Inglaterra. John Newton compôs este maravilhoso hino, que traduzido significa maravilhosa graça, em gratidão pela graça recebida, inspirada nos lamentos e gemidos dos escravos aprisionados em seu navio negreiro. O hino já foi gravado em mais de 3.000 versões pelos maiores intérpretes de vários países, sendo executados nos grandes momentos de mudança da história do mundo. John Newton revelou essas palavras: graça maravilhosa, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu,
Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo.